Olá, minhas protagonistas! Mais uma live aqui de aquecimento, né? Pra gente preparar vocês pro evento gratuito Missão Anti-Acne. O primeiro episódio já foi liberado aí pra vocês, onde eu falo sobre os 3 erros que impedem vocês de acabarem com a acne. Bem-vinda, Gabi! Bem-vinda, Dayana! Vamos com tudo! Quero saber depois quem já assistiu ao primeiro episódio. Tô amando de coração os comentários de vocês lá no post oficial, né, do primeiro episódio. Incrível, tô muito feliz de saber que de alguma forma eu tô podendo ajudar vocês de forma gratuita aí. Então, se vocês puderem, gente, compartilhem o link do evento, tá? É uma forma de a gente conseguir ajudar cada vez mais e mais pessoas. Combinado? Eu posso contar com vocês nessa missão de vocês compartilharem. Com certeza vocês conhecem alguma outra pessoa que tá aí sofrendo com acne, sem saber o que fazer. Então, vocês me ajudam essas pessoas, se ajudam, porque quando a gente tem uma rede, né, de apoio, quando a gente tem outras pessoas com a gente que passam, né, pelos mesmos desafios que a gente tá passando, deixa a nossa jornada também um pouco mais fácil, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando por aqui. A Jane mandou assim: assisti o primeiro episódio e foi maravilhoso. Muito feliz que vocês estejam gostando. De verdade, de coração. Eu faço com muito amor e carinho. Às vezes eu sei que eu peco na edição, né? Sou eu que faço as edições dos vídeos, porque às vezes eu espirro no meio do vídeo, às vezes eu erro uma palavra. E aí eu tento ajustar. Eu sei que esse é um ponto de melhoria meu. E, gente, por favor, me deem feedbacks, tá? Porque às vezes é muito difícil eu que tô fazendo todo esse processo identificar alguns erros, pontos de melhoria. Então, ter a opinião de vocês aí de fora que estão participando é, assim, muito importante para que eu possa ir melhorando aos poucos, tá? Então, se vocês tiverem algum aí, sei lá, algum feedback, algum comentário, mandem pra mim no direct, tá? Porque eu sempre tô ajustando essas aulas, porque eu já fiz alguns eventos Missão Anti-Acne e sempre as aulas são diferentes. Porque eu sempre realmente tô mudando, eu sempre tô trazendo conteúdo novo, eu sempre tô tentando editar melhor os vídeos, né? Então, eu quero saber a opinião sempre de vocês, tá? Eu decidi fazer essa live de hoje para provar para vocês que a alimentação para acabar com a acne não precisa ser cara. Vocês não precisam gastar horrores aí em relação à alimentação. Vou falar sobre alimentos processados, né? Porque eu sei que é uma dúvida recorrente. Chego no mercado, tem várias marcas de cada um dos produtos. Como que eu faço para escolher o melhor produto? Existem marcas que são melhores. Quando os nutricionistas, né, falam, a gente tem o Conselho Regional de Nutricionistas, que é o CRN. Então, vocês vão perceber que aqui eu não vou poder citar nome de marcas. Eu vou tentar não citar, mas saibam que é então por conta da nossa legislação, que a gente não pode vincular a nossa imagem com nenhuma marca específica, tá? Porque senão é exercício ilegal da profissão. Então, eu sempre vou ensinar vocês como que vocês vão fazer para olhar, mas eu não vou falar nomes de marcas, tá bom? A Laís mandou assim: estou amando, muito feliz. Carol, amei o primeiro episódio. Já compartilhei para todas as minhas amigas. Gente, muito obrigada, de verdade. Fico muito, muito, muito feliz por isso. Obrigada mesmo. Tá excelente, Bia, obrigada. A Laiane mandou assim: ainda não vi a aula, descobri você ontem e já amei o trabalho. Sua lição de casa. Assisti ao primeiro episódio, porque amanhã eu já libero, na quarta-feira eu já libero o segundo episódio, senão você vai acabar acumulando muita coisa e você não vai conseguir assistir tudo até o final, tá? Então é imprescindível que hoje, até o final do dia, você assista ao primeiro episódio, porque não pode pular etapas. Todo evento Missão Anti-Acne foi pensado com racional. Então, se você perde alguma coisinha, fica realmente faltando pedaços aí do seu quebra-cabeça, tá? Gente, sejam muito bem-vindas. Rondônia, gente, coloquem aqui da onde que vocês são. A Rê mandou que é de Rondônia, adorei saber. Estou assistindo ainda a primeira aula, já estou amando. Ansiosa pelo segundo episódio. Arrasou.
Ai, meu Deus, cliquei aqui nas coisas. Brasília, eu amo Brasília, amo. Ó, 2 lugares que eu amaria morar. Brasília, nossa, eu sou apaixonada. De 6 em 6 meses eu tô em Brasília. E Minas Gerais, BH. Os outros lugares eu não conheço muito. Eu não conheço Fortaleza, eu não conheço Pernambuco. Minha paixão, eu quero muito conhecer essas regiões do Brasil. Eu não conheço muito. Não sou uma pessoa muito viajada, mas desejo aí conhecer várias partes do Brasil e visitar vocês, viu? Sempre que eu for pra outra região, eu vou avisar vocês pra gente se conhecer, tá? A Bruna mandou assim: assisti o episódio 1 ontem e estou muito ansiosa, porque não sei mais o que fazer com o meu rosto. Minas Gerais, São Paulo. Gente, sejam muito bem-vindas. Ó, peguem papel e caneta, porque sempre que a gente anota, a gente tem maior tendência de colocar em prática. E só consegue realmente acabar com a acne aquela pessoa que sai da zona de conforto e começa a aplicar realmente o que precisa ser aplicado, tá? Então, vamos falar sobre produtos industrializados aqui, vamos entender a diferença de alimentos processados, ultraprocessados, alimentos in natura. Vou falar também sobre a questão de fazer compras, de como fazer leitura de rótulos, o que é importante vocês estarem atentas aí quando vocês forem no mercado. Vou provar pra vocês que alimentação para acabar com a acne não é cara, nada disso, tá? Eu vejo que um erro de vocês é que vocês, por exemplo, escutam que o açúcar pode gerar acne. Aí vocês chegam no mercado e aí vocês começam a pegar tudo sem açúcar. Só que aí vocês não sabem fazer a leitura dos rótulos de forma eficiente e acabam pegando produtos sem açúcar, mas que tem mais malefícios para acne do que o produto original. Então vocês acabam pagando mais caro num produto que vai prejudicar ainda mais. Porque, às vezes, por exemplo, um alimento ali não tem açúcar. Mas para a indústria deixar aquele produto palatável, aquele produto gostoso, com crocância, com sabor para você continuar comprando, o que ele faz? Adiciona outros aditivos que muitas vezes são produtos ultraprocessados aí, que vão interferir na saúde do nosso intestino, que vão interferir na nossa insulina tanto quanto um produto com açúcar, tá? Então vejo aí vocês gastando horrores com alimentos sem glúten, com alimentos sem açúcar, alimentos falsos saudáveis realmente e piorando e agredindo ainda mais a saúde de vocês. Então hoje eu tô aqui para quebrar vários tabus aí na cabeça de vocês. E o que eu quero trazer de mensagem aqui, a gente precisa voltar, né? Voltar ao que os nossos antepassados faziam. A gente precisa preferir alimentos in natura do que alimentos processados. Então, o que significa isso? Que a gente precisa descascar mais e desembalar menos. Assim, a gente vai cuidar da nossa saúde de forma eficiente, assim a gente vai conseguir gastar menos, porque vocês vão perceber que todas as minhas recomendações, é claro que existem as estratégias nutricionais específicas para cada uma das raízes da acne, mas até essas estratégias específicas vocês acham na feira, vocês acham em lojas que vendem produtos a granel, vocês conseguem implantar na casa de vocês, inclusive. Então, realmente, a gente vai quebrar vários paradigmas aí para vocês. Eu quero compartilhar com vocês, eu vou pedir a ajuda de vocês, tá? Porque eu nunca fiz isso aqui que eu vou fazer hoje. Não, eu já fiz, mas faz tempo. Então, eu quero compartilhar uma imagem com vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo aí? Coloca aqui nos comentários se já apareceu pra vocês a imagem. Primeiro eu queria esclarecer, né, o que é um alimento in natura, o que é um alimento processado e o que é um alimento ultraprocessado, né? Como eu falei pra vocês, a gente sempre precisa priorizar os alimentos que são in natura, da forma com que realmente eles vieram ao mundo. Então a gente sempre precisa priorizar a fruta em si, a verdura em si, o legume em si. E o que acontece? Muitas vezes a indústria percebeu, né, que a cada dia a gente está vivendo, a cada dia mais e mais numa correria insana. A cada dia mais e mais as pessoas estão buscando por praticidade, as pessoas estão buscando por coisas rápidas. E para isso a indústria começou a processar o alimento para que ele dure mais e para que ele seja
mais prático para vocês. Só que, gente, não é prático descascar uma banana e comer? Não é prático? Qual que é a dificuldade? Não é prático pegar lá uma maçã da geladeira, mastigar? Mas, enfim, a indústria foi vendo, então, essa oportunidade de mercado e aí a cada dia mais e mais ela foi processando os alimentos para aumentar o shelf life. O que é isso, o shelf life? Aumentar o tempo de prateleira dele. Então, fazer com que ele seja com um sabor mais intenso e também dure mais tempo, tá? Então, aqui, ó, o abacaxi. Ah, não dá pra vocês verem eu apontando, né? Mas então o abacaxi é o alimento in natura, assim como a espiga de milho, assim como o peixe, por exemplo. E aí o processado é o abacaxi em calda, o milho em conserva, o atum em conserva, a sardinha em conserva. E aqui nesse ponto, aqui, desse lado aqui, ó, a gente tem os alimentos ultraprocessados, que muitas vezes foram realmente criados pela indústria, foram totalmente manipulados, então existe pouca quantidade do alimento in natura em si. Por exemplo, um suco de saquinho, um suco de caixinha, tem somente no máximo 5% de fruta. Todo o resto são estabilizantes, corantes, conservantes, moduladores de paladar, são, por exemplo, enfim, tudo realmente processado para aumentar o tempo de prateleira aqui. Quando a gente vai ver esse aqui, os processados, que é o do meio, nele tem já aditivos, mas menos do que os ultraprocessados que estão aqui no meu canto direito, tá? Eu não sei se para vocês aparece invertido, tá? Mas aí é o que tá do outro lado aí do alimento in natura. Então, a gente sempre precisa preconizar mais os alimentos in natura. Mas, por exemplo, você chegou lá, precisa, por exemplo, comprar uma sardinha, um atum em óleo, precisa comprar processado, já enlatado. Tem sim como vocês fazerem a compra desses produtos, tá? Por exemplo, quando vocês forem comprar atum, sardinha, qualquer tipo de peixe, precisa ser em óleo, tá? Por quê? O grande problema desses alimentos que eles são enlatados são os metais pesados que tem nessa lata. Então tem alumínio, às vezes tem vários outros tipos de metais aí na composição dessa lata que acabam contaminando o produto e acabam indo para nossa saúde, né? E a gente acaba acumulando esses metais pesados no nosso corpo. E isso pode gerar uma alteração no nosso sistema de eliminação de toxinas, que é o nosso sistema detox, prejudicando toda essa parte, né? Então, o que acontece? Mais acne, mais alteração intestinal. Para a gente comprar um enlatado, precisa sempre ser em óleo. Por quê? Os metais pesados, eles são lipofílicos. O que significa isso? Que os metais pesados, eles gostam de gordura. Então, se você pega um atum enlatado em óleo e escorre bem, tira bastante aquele óleo, aquele atum em si, aquela sardinha em si vai estar muito menos contaminada do que se você pegar em água, combinado? Por exemplo, milho em conserva. Muitas de vocês me perguntam, ai Nutri, o que você acha do milho em conserva? E, gente, o milho não existe opção em óleo, né? Então, não é uma opção legal, mas vocês podem pegar aqueles que são congelados. Lógico que, gente, sempre que vocês puderem preferir para comprar a espiga de milho em si, colocar lá na panela de pressão para fazer, é muito melhor, é muito mais saudável. Por quê? Porque ali você sabe exatamente a forma que você tá fazendo, os ingredientes que você tá colocando, tá bom? E aí, aqui nos ultraprocessados, então, a gente encontra os salgadinhos, tem em vidro também, é bem legal, mas quando a gente vai ver a quantidade de vitaminas e minerais, por ter a incidência da luz solar, por ter muita variação aí de temperatura, você acaba tendo um produto com menos vitaminas e minerais do que se você pegasse o alimento in natura, tá? Então, gente, preconizar o alimento in natura, o alimento de verdade, é muito melhor por vários motivos, tá? Primeiro, porque você consegue pagar mais barato no produto, porque a gente consegue sempre preferir os alimentos sazonais, que são os alimentos da época. Então, você vai pagar mais em conta aí nesse produto. Eles têm mais vitaminas e minerais presentes ali. Você vai conseguir comprar um alimento com mais dulçor, com mais sabor, tá? Sempre preferindo os alimentos sazonais. Deixa eu mudar aqui a imagem para vocês.
parar de compartilhar. Ó, aqui, ficou muito grande. Outras opções aqui, outras classificações aqui. Então, por exemplo, o morango. Quando a gente vai pensar o que é um morango processado? É uma geleia. O que é um super processado, um ultra processado? É, por exemplo, uma gelatina, um suco de sabor morango, ou, por exemplo, um chá sabor morango, aqueles chás processados, tá bom? E outro ponto importante. Não ia mandar não, mas posso mandar depois, tá? O que é importante a gente avaliar quando a gente pega, por exemplo, quando a gente vai comprar um alimento que foi processado. Deixa eu colocar outra imagem aqui. Por exemplo, pão, tá? Tirei aqui a marca de vocês, porque como eu expliquei no começo, em mídias sociais eu não posso divulgar, assim, marcas específicas, tá? Eu sei que muitas de vocês se prendem, por exemplo, não, geleia feita em casa não, porque você sabe exatamente os ingredientes que você tá colocando. Então, dá pra fazer geleia, por exemplo, com limão, com chia, colocar ali na panela e ir mexendo bem, fica uma geleia deliciosa, totalmente natural aí pra vocês, tá? Então, processado é o que realmente foi processado pela indústria, minimamente. Então, eu vou colocar a opção da geleia aqui pra vocês, já eu vou mostrar uma imagem, tá? De geleia, pra vocês entenderem como comprar. Tudo que vocês forem fazer em casa, receitas caseiras, é muito mais legal, tá? Mas aqui a gente vai falar um pouco mais de produtos processados. Eu vejo que muitas de vocês, na hora de fazer as escolhas de alimentos processados, acabam se prendendo muito à tabela nutricional. A quantidade de carboidrato, a quantidade de gordura. E esse não é um ponto tão relevante assim pra gente. O mais relevante é a lista de ingredientes, tá? Ali a gente vai ter a clareza do que a gente tá colocando no nosso corpo. Porque às vezes a gente pega, por exemplo, um produto zero carboidrato. Quando a gente vai ler a lista de ingredientes, tem todos os produtos ultraprocessados ali, tudo manipulado pela indústria, vários corantes, vários conservantes, vários aditivos aí que vão comprometer muito a nossa saúde, né? Então, por exemplo, tem muita gente que toma refrigerante zero, achando que estão ali arrasando porque não tem caloria, porque não tem açúcar. Mas aí quando a gente vai ver a lista de ingredientes, é muito pior o zero do que a versão tradicional, tá? Então, é esse senso analítico que eu quero trazer aqui pra vocês. Então, todos esses pães aqui, na hora de você ir lá olhar, todos estão escritos pão integral, tá? Mas a gente chega, agora você não vai mais ser manipulada pela indústria. Agora você vai saber avaliar se esse pão é realmente integral, se esse produto é realmente interessante pra você, tá? Pela lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ela é feita de forma decrescente. O que significa isso? Que o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele produto e aí os subsequentes vão tendo aí em menor quantidade, tá? Então, sempre o primeiro ingrediente é o que tá compondo aí esse produto, tá? Então, a gente pode ver que, apesar desses 3 produtos, desses 3 pães estarem escritos aí pão integral, somente um deles é realmente integral. Por quê? Grande parte deles começa com farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que é a farinha branca, que é a farinha tradicional. Então, muitas vezes você tá comprando aí um pão integral, achando que realmente está sendo bom para você, e quando você vai ver, quase não tem aí fibra. Então, seria a mesma coisa de você comprar um pão tradicional. Você só tá gastando mais, tá? Então, eu quero mostrar para vocês que dá para vocês economizarem comprando produtos que vão realmente agregar para vocês, tá? Então, esse produto que começa com farinha de trigo integral, vocês vão ver que não é tão caro assim, tá? Inclusive, é mais barato do que esses 2 aqui das pontas que tem um monte de ingredientes. E, gente, quanto menos ingredientes, mais legal é. Deixa eu mostrar aqui outro... Escolha outro. Deixa eu escolher outro aqui. Ó, esse aqui. O que a gente vai olhar? Por exemplo, um iogurte natural com mel. A gente imagina, né? Colocaram ali o iogurte, adicionaram mel. Mas não. Quando a gente vai olhar, gente, olha o tanto de ingredientes de um iogurte com mel.
Não é muito mais fácil a gente pegar um sabor natural aí, sem sabor, um iogurte sem sabor, e adicionar um mel, que aí a gente vai ter a clareza de que é só iogurte mais o mel, né? É muito melhor. E, gente, essa live vai ficar salva, tá? Se eu não conseguir mandar pra vocês nos grupos, vocês conseguem assistir depois, fechou? Aqui, então, é a mesma regra. Quanto menos ingredientes, mais legal é o produto. Então, por exemplo, um iogurte. O que vocês precisam olhar? Tem que ter leite, tem que ter fermento, porque é isso que realmente precisa para fazer o iogurte. Então, aqui, a opção de cima é muito mais legal do que a opção de baixo. Então, eu vejo muitas de vocês, Nutri, eu tomo iogurte sabor morango. Gente, saibam que ali vai ter um monte de ingredientes, vários aditivos para modulação de paladar, tá? Pra realmente fazer vender mais. Porque a indústria sabe que vocês não vão continuar comprando se não tiver um docinho ali, se não for palatável, tá bom? Deixa eu achar outras coisas aqui pra vocês. Aqui, da geleia que vocês perguntaram, tá? Aqui são opções compradas no mercado. Mas claro que quem puder fazer em casa é sempre muito mais legal, tá? Então, aqui pra realmente mostrar pra vocês da diferença do diet pro tradicional e pra uma opção que é realmente mais saudável, tá? A opção 1 é a versão tradicional da marca, tá? Então, a gente vê aí que tem açúcar, que é acho que é o quarto ingrediente, suco concentrado de limão, porque é um estabilizante para aumentar aí o tempo de duração do produto. Quando a gente vai olhar aí a versão diet, né, porque eu sei que muitas de vocês, para acabarem com a acne, acham que não podem consumir nada aí de açúcar. Olha aí o tanto de ingredientes que tem na versão diet. Sorbitol, que é realmente um produto que piora a nossa acne, conservantes, sucralose, que é um adoçante, assim, muito ruim. O que acontece, gente? Muita gente acaba adicionando adoçante no dia a dia de vocês, achando que, bom, então eu não posso açúcar, vou colocar adoçante. O adoçante, ele compromete a saúde do nosso intestino, ele deixa uma microinflamação. Porque o que acontece? Por exemplo, quando vocês comem comida de verdade, nosso corpo está preparado para fazer a digestão desse alimento in natura. Então, vão chegar aí micropartículas no seu intestino. Quando você come um alimento industrializado, um alimento com corante, um alimento com estabilizante, um alimento com adoçante, o nosso corpo ele não consegue fazer a digestão desses produtos de forma eficiente. E aí o que acontece? Chegam macromoléculas no nosso intestino. Então, produtos muito maiores do que qualquer outro alimento que teria passado pela digestão de forma eficiente. E aí o que vai acontecer? O corpo fala assim, isso aqui não é um alimento, isso aqui deve ser algum patógeno tentando infectar o nosso corpo, tentando comprometer o nosso corpo. E aí o que acontece? Ele chama todas as células do seu sistema imunológico para o seu intestino, porque ele acha que ele precisa combater aquele adoçante, aquele estabilizante, aquele corante. E aí isso gera uma microinflamação. O grande problema está que, por exemplo, a gente não tem o contato um dia só com um produto industrializado, com um produto com corante, com um produto com estabilizante. A gente tem, na maioria das vezes, contato diário. Então, essa microinflamação, ela se torna crônica, aumentando aí os riscos, não só da acne, mas de alterações tireoidianas, de alterações maiores e mais profundas no seu intestino, aumento de chances aí de uso de acontecer um câncer. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente coloca no nosso dia a dia, tá? Então quanto menos ingredientes, mais legal é esse produto, tá? Então a gente percebeu aqui que a versão diet não é melhor do que a versão tradicional. A versão tradicional, utilizada de forma moderada, pontualmente, é mais legal do que o uso diário da versão diet, tá? E aí a gente tem uma melhor versão, que é a versão 100% fruta, tá? Ainda é muito melhor você fazer em casa, mas existem então essas opções que a gente pode comprar no mercado para quem quer opções práticas, para quem quer usar aí sem precisar fazer, tá? Qual a melhor opção de adoçante para usar? O ideal é que
você utilize adoçantes que sejam mais naturais, como por exemplo o stevia. Mas mesmo o stevia, ele pode trazer alterações no nosso intestino e também alterações na nossa insulina. Por quê, gente? A insulina é o hormônio, né? Um dos hormônios que promove o aumento de oleosidade da nossa pele. Sempre que chega qualquer gosto adocicado nas nossas papilas gustativas, a gente já tem essa liberação da insulina. E o que acontece? Quando você consome, por exemplo, um adoçante, o adoçante, ele não tem caloria, ele não tem açúcar, tá? Então, você aí estimulou a sua insulina. A insulina é um hormônio que é como se fosse o Uber. Ela pega o açúcar do sangue e traz para dentro da nossa célula pra gente utilizar como fonte de energia. O que aconteceu? Você aí utilizou um adoçante, só que não chegou nenhum açúcar para realmente você utilizar essa insulina. E aí essa insulina fica assim, me chamaram aqui, mas não tenho o que fazer. E o que acontece? Você fica com mais vontade de doce ao longo do dia, porque você vai precisar utilizar essa insulina que foi sinalizada. Então, é muito melhor você buscar um açúcar de melhor qualidade e colocar uma meta para você ir reduzindo aos poucos até você se acostumar com o sabor original dos produtos, tá? Então, por exemplo, se você já usa o adoçante, qual que é a sua meta? A cada dia colocar menos gotinhas, até você se acostumar com o sabor original, tá? Muitas pessoas, por exemplo, não gostam de café, não gostam, mas colocam ali açúcar, colocam ali adoçante pra sentir o sabor, né, adocicado. É isso que as pessoas querem. Elas não gostam do café. Às vezes é muito melhor você ir diminuindo o seu café do dia do que colocar o adoçante ali, tá bom? Quais são melhores opções de açúcar? Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco são melhores opções, mas sempre colocando aí uma meta de redução, tá? Por quê? Quanto mais açúcar vocês utilizarem no dia de vocês, mais viciante vai ser. Aí a cada dia mais e mais você vai querer colocar em outras coisas, tá? Então é isso, tá? Vão reduzindo aos pouquinhos. Tô lendo aqui só as mensagens de vocês pra saber se eu não tô perdendo nada, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais uma imagem aqui pra compartilhar com vocês. Por exemplo, açaí. Então, existem opções de açaí que são legais aí pra gente, tipo a opção tradicional. A gente vê aí que o primeiro ingrediente é açúcar, ou seja, tem quase nada de açaí. Mas o zero, a gente pode ver que tem também várias outras coisas que não fazem bem pra gente. Bolachas industrializadas, ponto aí de atenção, quando a gente vai ver, tem uma série de gordura trans, tem vários aditivos. Você tá colocando ali um alimento que a gente chama de alimentos de baixo valor nutricional. O que significa isso? Que você tá comendo alguma coisa que não tá te favorecendo em nada. Não tá te agregando em vitaminas, não tá te agregando em nutrientes, em minerais. Então a gente precisa colocar mais no nosso dia a dia alimentos de alto valor nutricional. O que é isso? Frutas, verduras, legumes, raízes, leguminosas, que feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, cereais integrais. Então a gente precisa colocar uma boa base na nossa alimentação. Então aqui opções de polpa são bem legais para vocês terem no dia a dia de vocês, tá? Gente, barrinha de proteína, difícil achar uma com boa composição, viu? Sempre prefiram comida de verdade. Tentem o máximo possível fugir de produtos que são fáceis demais. A gente precisa sempre ter essa clareza, tá? Barrinha de proteína, quando a gente vai ver a composição, começa com açúcar, começa com estabilizantes, começam com corantes. Quando a gente vai ver, você tá mais piorando sua saúde do que melhorando ela, tá? Eu vou deixar salva essa live, tá, Dai? Gente, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Eu quero mostrar pra vocês da importância de vocês começarem a ter o senso crítico, de começarem a ler a lista de ingredientes do que vocês forem comprar, tá bom? Esse é o ponto de maior atenção pra vocês. Eu queria trazer isso, que é uma introdução, gente.
É lógico que não é tudo que a gente precisa ver quando a gente vai comprar um alimento, mas é uma introdução já para vocês começarem o quanto antes. Eu tô trazendo aqui como se fossem pílulas, pontos importantes para vocês aos poucos começarem a melhorar, começarem a avançar em relação a esse critério aí de avaliação dos produtos, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã a gente libera o nosso segundo episódio do evento gratuito Missão Anti-Acne, onde eu vou trazer um super atalho aí para vocês acabarem com a acne de vocês de forma mais assertiva, de forma mais eficiente, de forma duradoura, tá? Então, assim, é imprescindível que vocês assistam ao segundo episódio. Quem ainda não assistiu ao primeiro episódio do evento gratuito, gente, não percam tempo, tá? Quanto mais vocês demoram, mais vocês acabam acumulando conteúdo e aí não dá tempo, porque essas aulas vão sair do ar, combinado? Um beijo pra vocês e a gente se vê então amanhã. Tchau, tchau!